Uma tragédia abalou a cidade de Anápolis neste domingo, dia 25 de maio. Segundo informações repassadas por testemunhas que estavam no local, tudo aconteceu muito rápido. Beatriz estava acompanhada de amigos e familiares, quando, em um determinado momento, decidiu entrar na água junto com outra pessoa. E foi exatamente nesse momento que a situação fugiu completamente do controle. Uma jovem, identificada como Beatriz Gomes de Oliveira, de apenas 26 anos, perdeu a vida de forma trágica após se afogar no Lago Corumbá 4, localizado na região do município de Silvânia, a cerca de 80 quilômetros de Anápolis. O que era para ser um dia de lazer, diversão e descanso, acabou se transformando em uma das piores experiências que qualquer pessoa poderia viver. Goiás News. Notícias sem mais delongas. Vamos para notícia. Enquanto todos acreditavam que seria apenas mais um mergulho para se refrescar do calor intenso da região, o inesperado aconteceu. As duas pessoas que entraram na água começaram a enfrentar dificuldades e o desespero tomou conta de quem acompanhava a cena da margem do lago. Apenas uma delas conseguiu sair a tempo, mas, infelizmente, Beatriz acabou submergindo e não conseguiu mais retornar à superfície. Populares que estavam nas proximidades perceberam rapidamente o que estava acontecendo e se mobilizaram para tentar salvar a jovem. Eles conseguiram retirá-la da água, mas seu estado já era extremamente grave, praticamente inconsciente, o que aumentou ainda mais a tensão e o desespero de todos no local. O corpo de bombeiros foi acionado imediatamente. As equipes chegaram o mais rápido possível e iniciaram os procedimentos de primeiros socorros. A luta dos profissionais foi intensa. Eles tentaram, por todos os meios, reanimar Beatriz, utilizando técnicas avançadas de ressuscitação, massagem cardíaca e até suporte respiratório. Mas, infelizmente, mesmo com todo o esforço dos socorristas e da própria população que tentou ajudar antes da chegada dos bombeiros, a jovem não resistiu e teve o óbito confirmado ali mesmo, às margens do Lago Corumbá 4. A tristeza tomou conta de todos que estavam presentes e a notícia se espalhou rapidamente, causando uma comoção enorme não só entre os amigos e familiares, mas em toda a cidade de Anápolis e região. Esse tipo de acidente acende um alerta muito importante sobre os perigos de lagos, rios e represas, principalmente para quem não conhece bem a profundidade e as condições do local. Muitas vezes, a água esconde armadilhas perigosas, como buracos, correntezas e bancos de areia, que podem surpreender até mesmo quem sabe nadar. As autoridades reforçam constantemente que, ao frequentar esses locais, é fundamental redobrar os cuidados, evitar entrar em locais desconhecidos, utilizar coletes salva-vidas sempre que possível e, principalmente, nunca subestimar os riscos que a natureza pode oferecer. A perda de Beatriz deixa um vazio imenso em todos que a conheciam, e sua história serve como um alerta para que outras tragédias como essa possam ser evitadas no futuro. A família, completamente abalada, pede por respeito e privacidade neste momento de profunda dor. Amigos e conhecidos se mobilizam nas redes sociais prestando homenagens, publicando mensagens de carinho e solidariedade, relembrando momentos felizes e a personalidade alegre, carismática e cheia de vida que Beatriz sempre demonstrou. Uma jovem que, segundo relatos, era muito querida, batalhadora e cheia de sonhos. Mais uma vida interrompida de forma precoce, deixando uma cidade inteira mergulhada na tristeza e na reflexão sobre o quão frágil e imprevisível pode ser a vida. Que Beatriz seja lembrada não pela forma trágica como partiu, mas pelo legado de amor, alegria e amizade que deixa para todos que tiveram o privilégio de conviver com ela. O que aconteceu naquele domingo no Lago Corumbá 4 foi, sem dúvidas, uma cena de desespero, pânico e tristeza que ficará marcada para sempre na memória de quem presenciou. Testemunhas relataram detalhes angustiantes sobre os últimos momentos de Beatriz. Segundo relatos, assim que ela entrou na água, houve um momento em que tudo parecia normal. Mas, de repente, ela começou a demonstrar claros sinais de dificuldade. Movimentos bruscos, braços se debatendo na tentativa desesperada de se manter na superfície, gritos abafados pela água, até que, em questão de segundos, ela desapareceu completamente diante dos olhos de todos. O silêncio que se seguiu foi cortado por gritos de pavor,
pedidos de socorro e pessoas correndo de um lado para o outro sem saber exatamente o que fazer. O local onde tudo aconteceu é conhecido por ter pontos traiçoeiros. Quem frequenta a região afirma que existem partes do lago com quedas abruptas na profundidade, além de áreas com lama muito densa no fundo, que funcionam como verdadeiras armadilhas naturais. É como se o chão simplesmente desaparecesse debaixo dos pés. E infelizmente foi exatamente isso que pode ter acontecido com Beatriz. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras. Testemunhas disseram que ela estava em uma área que aparentava ser rasa, mas que na verdade escondia uma cratera submersa. Quando ela percebeu que não tinha mais onde apoiar os pés, o desespero tomou conta. E quanto mais tentava se manter na superfície, mais parecia ser puxada para o fundo, como se algo invisível a segurasse e não a deixasse escapar. O cenário foi descrito como absolutamente tenebroso. Enquanto uma parte das pessoas tentava acionar o corpo de bombeiros e pedir ajuda, outros entraram na água desesperadamente na tentativa de encontrar Beatriz. Foram minutos que pareceram eternos, com pessoas mergulhando sem qualquer equipamento, tateando o fundo do lago com as mãos, tentando sentir algum sinal da jovem. E quando finalmente conseguiram localizá-la, o relato é de que ela já estava desacordada, com o corpo mole, pálida, e apresentava sinais claros de parada cardiorrespiratória. A cena, segundo quem presenciou, foi de cortar o coração. Pessoas chorando, outras gritando por ajuda, enquanto tentavam, de forma desesperada, trazê-la de volta à vida. Quando os bombeiros chegaram, o clima era de total tensão. Eles imediatamente iniciaram as manobras de reanimação, utilizando todos os recursos disponíveis. A equipe realizou por vários minutos as compressões torácicas, respiração assistida e até tentaram utilizar um desfibrilador na tentativa de reverter o quadro. Porém, a gravidade da situação já era extrema. A ausência de oxigênio no cérebro por vários minutos reduziu drasticamente as chances de sobrevivência. A confirmação do óbito veio como um choque brutal para todos que acompanhavam aquele momento. O choro se espalhou pelo local. Pessoas se abraçavam, algumas entraram em estado de choque, sem acreditar que aquela jovem, cheia de vida, não estava mais entre eles. Esse episódio, infelizmente, não é um caso isolado. O Lago Corumbá 4, apesar de ser um ponto turístico muito visitado por moradores de Anápolis e de toda a região, também carrega um histórico de acidentes e afogamentos. A combinação de profundidade variável, ausência de sinalização adequada, falta de fiscalização e, muitas vezes, o excesso de confiança das pessoas que não conhecem bem o ambiente, acaba sendo um cenário propício para tragédias como essa. É uma lembrança dura de que a natureza não perdoa descuidos e que, em questão de segundos, um momento de lazer pode se transformar em uma verdadeira tragédia irreversível. As autoridades locais, junto com o Corpo de Bombeiros, reforçam mais uma vez a importância dos cuidados em ambientes aquáticos. Eles alertam que, além de nunca entrar na água sozinho, é fundamental evitar áreas desconhecidas, observar a profundidade, estar atento à presença de correntezas, utilizar equipamentos de segurança como coletes salva-vidas e, principalmente, respeitar seus próprios limites. A dor da perda de Beatriz não será esquecida tão cedo, e sua história deve servir como um alerta permanente para que outras famílias não precisem passar por essa dor dilacerante. Ela se despede da vida de forma trágica, mas deixa um legado que precisa ser ouvido. A vida é frágil, e um segundo de descuido pode ser fatal. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima.